Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui novamente para a gente dar continuidade à série Análise e Interpretação de Desenhos dos nossos inscritos, os desenhos que vocês nos enviam, com muito carinho a gente recebe e tenta fazer a melhor análise e interpretação possível. Hoje nós iremos fazer a interpretação de um desenho de uma criança de 9 anos de idade do gênero masculino. Quem enviou esse desenho para a gente foi a tia dessa criança. Essa tia ela resolveu mandar esse desenho para nós depois que ela percebeu que existe um padrão que estava repetindo nos desenhos feitos por essa criança, que é o padrão do assunto. A criança ela sempre desenhava uma fauna específica, um biotipo específico que é essa vida marinha. A vida marinha sempre foi o tema dos desenhos da criança desde muito jovem, em específico reproduzindo baleias. Então esses desenhos da vida marinha e das baleias, estando presente em quase todas as produções dessa criança, despertou o interesse dessa tia, que nos mandou esse desenho, nos pediu uma opinião, perguntou para a gente o que a gente pode extrair desse assunto. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, assim que vocês observarem o desenho que vai aparecer logo abaixo desse vídeo agora, é que o fato da criança escolher um assunto não necessariamente tem a ver com alguma dificuldade, alguma resistência, algum significado simbólico específico. A gente tem que entender que o aparelho mental infantil ele vai sendo estimulado e despertado para alguns estímulos, certo? E para essa criança, em algum momento, o estímulo vida marinha foi exposto. De alguma forma, essa criança ela entrou em contato com essa baleia, entrou em contato com essa diversidade da vida marinha e isso despertou a criança. Não é difícil de uma criança se sentir atraída por esse tipo de estimulação. Por que não? Porque pensem comigo, imagine uma criança que convive com outras crianças, ela vê pássaros, ela vê aí cachorros, ela vê gato, ela vê pessoas, ela vê um monte de coisas, mas ela não vê uma baleia. Aí, de repente, em algum contexto, seja em um parque de exposições, seja em um filme que está sendo assistido entre a família, ela depara com um animal de tamanha proporção. Isso estimula a fantasia da criança que com essa idade, né, 9, um pouco menos de 9 anos, segundo essa tia, bem antes dos 9 anos a criança já tinha esse interesse, a fantasiar sobre esse animal, a imaginar o que esse animal pode representar, o que esse animal é em relação a toda essa existência dela. Então não é difícil de entender que a baleia é sim um objeto extremamente estimulante para o aparelho mental infantil, tá? Então uma vez que a criança se depara com algo tão extraordinário, é natural que exista um certo fascínio. Outras crianças podem se assustar, podem recuar, mas existem fatores biopsicossociais que vão fazer com que o aparelho mental da criança se comporte de uma forma ou de outra. Para essa criança desenvolveu-se um fascínio, certo? Então é um tipo específico. Quando a gente pega desenhos de crianças, é natural a gente ver às vezes um fascínio por carros, um fascínio por uma determinada espécie de pássaro ou uma determinada raça de cachorro, gato. Então, o que aconteceu é que o foco foi para as baleias, por alguma experiência de estimulação que esse indivíduo teve em algum momento da sua infância, certo? Então, quanto ao assunto, não se assuste, é interessante a gente entender, mas não necessariamente é um fenômeno negativo, tá bom? A baleia, ela tem no imaginário e na literatura da interpretação de desenho essa ideia da força e da proteção, tá? Então sempre que a gente fala sobre baleia, ela sempre vem com essa ideia de força, porque é um dos principais mamíferos. Então isso tem a ver com essa fortaleza, com esse predomínio, com essa segurança que esse animal transmite. E provavelmente essas características também foram absorvidas por essa criança, certo? Então, falamos do assunto, agora vamos falar do desenho que a criança fez. Olha para vocês verem esse primeiro desenho. É muito interessante que essa criança ainda não tinha 9 anos de idade, a tia não me precisou a idade, mas era um pouco mais jovem e ela já desenhava baleias e essa vida marinha, né? E olha para você ver que interessante. Primeiro que a criança ela deu características
que a gente chama de características antropomórficas. Que essas características antropomórficas? São características humanas, né? Você pega um objeto, você pega um animal e dá características humanas para isso. Isso já mostra que a criança ela colocou essa ilustração, essa projeção fantasiosa, aquilo que tem mais afeto na vida dela, ou seja, os elementos familiares, as pessoas da sua família. Se vocês observaram, eu não vou entrar para não gerar muita exposição, não além do que a tia me autorizou, né? Mas se vocês observarem, existem diversos nomes em cada um das figuras, mostrando que não é só uma reprodução de um monte de baleias no mar, é uma reprodução da sua dinâmica familiar, do seu contexto familiar, das pessoas que o circulam. E aí você tem uma característica muito interessante, porque todas as pessoas estão sorrindo, todas as pessoas estão alegres. Isso mostra a forma como a criança percebe o seu meio, que é um meio alegre, é um meio feliz. Não só no sorriso, não só nessa característica antropomórfica, mas também na projeção de uma forma geral. Se vocês observarem as cores, todas as cores foram utilizadas de forma adequada. Você tem um sol amarelo, que tem essa conotação da figura paterna, lembra que a gente já falou sobre isso, que também está sorrindo. Você tem as baleias, são todas coloridas. Observe que a cor azul, que é uma cor fria, que deveria representar algo de humor menos vital, de um humor mais rebaixado, aqui foi utilizado nos lugares adequados. Você tem o azul no mar, você tem o azul na baleia e o azul na nuvem. Então, ou seja, não tem como eu pegar uma característica da cor, da temperatura da cor, para falar sobre as emoções nesse cenário, porque aqui essas cores foram utilizadas de forma correta. Se eu tivesse todas as reproduções azul, aí era diferente, mas não. Eu tenho tudo feito de forma coerente. Eu tenho o azul sendo utilizado da maneira que deveria ser utilizado. Em outros cenários, a gente tem outras representações que têm cores diversificadas, cores alegres e vivas. Aqui a gente tem até um arco-íris para reafirmar isso que eu estou falando. Então essa primeira figura está muito clara para mim a forma como essa dinâmica familiar se organiza. Lembrando que esse desenho, a criança não tinha 9 anos, então é natural que esse traço esteja um pouco menos evoluído do que os próximos desenhos que a gente vai observar, certo? Vamos para o segundo desenho, né? Na verdade, o segundo desenho é esse. Esse desenho, segundo a tia, quando ela questionou a criança do que representava esse desenho, né? São desenhos de 4 baleias. O que essa criança relatou que era? Que era a mãe, ela não falou a ordem, mas eu vou ilustrar aqui para vocês terem uma ideia, né? Então tem o pai, a mãe, a tia e a própria criança. Então, olha para você ver que interessante. A criança, ela inseriu a tia no cenário familiar. Ela inseriu nessa ilustração essa pessoa que nos procurou e que pediu para interpretar o desenho. Isso mostra que de uma forma simples, transparente e direta, essa criança tem também essa tia como elemento de apego e afeto na sua dinâmica emocional. Isso é muito bacana, que mostra o lugar da tia nessa dinâmica psíquica da criança, tá? Os traços simples, os traços diretos e óbvios, provavelmente foram projetados porque a criança ela queria entregar essa atividade para a tia, ela queria expor essa atividade para a tia, né? Então ela fez isso muito rápido, apenas para descrever aquilo que havia sido solicitado, mas mostra toda essa dinâmica da família. E interessante que sempre que a criança é convidada a desenhar, a figura de apego, né? Mãe, pai estão presentes. Então mostra o quão forte, o quão vinculado emocionalmente essa criança é dessas duas figuras de apego, tá bom? Aqui pode mostrar uma necessidade de segurança e estruturação familiar muito grande da criança. Isso pode ser porque ela tenha muito ou que ela ainda demanda, a gente tem que analisar o caso concreto. Mas mostra o quanto esses dois elementos são extremamente importantes para a vida dessa criança, certo? Esse aqui é o segundo desenho que ela nos mandou. Agora vamos analisar esse terceiro. Aqui a gente já tem
o desenho que, segundo a tia, é mais frequente que a baleia orca, né? Segundo a tia, a criança relata que isso é a baleia orca, né? Observem que interessante a riqueza de detalhes, o quão bem feito é essas ilustrações que a criança realiza. Aqui isso fica claro para a gente o que a tia falou, que existe um fascínio pela essa vida marinha, existe um fascínio da criança por essa espécie animal que são as baleias, né? E de forma específica a orca, que é a que mais chama a atenção dessa criança. Quando a tia relatou sobre a criança, ela nos disse o seguinte, que na escola a criança ela se destaca porque ela está o tempo todo ensinando as outras crianças sobre essa vida marinha. Imagine essa cena, tem uma criança de 9 anos que entende tudo sobre navios, sobre submarinos, sobre baleias, sobre espécies da vida marinha, enfim, isso realmente realça para quem observa. Então, a professora tem sempre dado feedbacks positivos para a família dessa criança de que ela tem sempre se destacado nesse assunto. Aí a gente já vê um outro elemento extremamente interessante e que pode explicar essa constância da criança em realizar esses desenhos, que é o reforço, que é a característica da professora, dos pais, da tia, de estar o tempo todo maravilhado, o tempo todo impressionado com essa obra de arte que a criança faz. Não é algo que normalmente as crianças vão projetar, concordam? Você vai ver várias outras projeções, mas não vai ver de uma baleia. Então, quando a criança ela faz esses desenhos, ela se destaca, ela ascende a um lugar socialmente que normalmente ela não conseguiria sem esse tipo de atividade. Então, até o fenômeno reforço da atividade de desenhar pode ser algo que está diretamente associado à criança querer cada vez mais continuar a desenhando esse tipo de projeção, tá? Imagine de novo a cena, a criança está na escola e aí você tem a professora e todo mundo maravilhado com a ideia dela saber tanto. A tia também descreve que em casa essa criança está o tempo todo explicando para os pais, explicando para a família como é o estilo de vida desses animais, como é o funcionamento de um submarino. Enfim, a criança está o tempo todo sendo o centro das atenções quando se trata desse assunto que é essa vida marinha. Então percebam que também é uma ferramenta de manejo social, é uma ferramenta cuja qual a criança ela consegue trazer as pessoas para próximo de si, certo? Então, bem provável que esse interesse ele se perpetue se assim continuar dando esse reforço emocional positivo para a criança. Vamos, por fim, o último desenho que essa tia nos enviou, que, segundo ela, vem justamente ao encontro desse aprofundamento cognitivo da criança. A criança ela tem cada vez mais despertado interesse sobre essa vida marinha, ela tem tomado conhecimento sobre tudo, sobre várias espécies, e ela sempre desenha ilustrando essa biodiversidade, certo? E aí ela desenha as várias espécies de peixes e de baleias e etc. O que chama a atenção da tia é que existe um elemento que a criança ela fala de forma diferente. A tia descreveu para mim assim, a criança fala dessa espécie de forma diferente, que é a baleia branca, que é esse que eu vou circular aqui para vocês verem, ó. Segundo a tia, né, essa espécie de baleia, sempre que a criança vem descrever, ela fala de forma diferente. O que eu recomendo que seja feito? Quando algo destaca, quando algo realça aos olhos, aos ouvidos de vocês, no discurso de uma criança, o melhor se fazer é explorar. O melhor a se fazer é questionar, é pedir para que a criança fundamente um pouco mais. Se existe uma característica tão específica nessa baleia, é importante que essa criança fale sobre isso. Porque o que essa baleia representa para essa criança é algo extremamente válido, é algo extremamente importante e nós precisamos descobrir. Essa tia não soube me informar o que era, porque essa criança não deu essa informação para ela. Então não tem como eu inferir sobre o que isso representaria. Mas
a forma dela descrever a baleia branca como algo surreal, algo acima da média, algo muito diferente, se você pedir para a criança explicar um pouco mais sobre isso, ou mesmo fazer como ela fez em outros desenhos, como por exemplo ela fez nessa ilustração, onde ela coloca, cadê? Aqui, ó, onde ela coloca os nomes, onde ela dá características antropomórficas, já ajudaria. Porque quem é essa baleia branca? O que essa baleia branca tem de tão esdrúxulo, tão diferente, que faz com que essa criança mude o tom quando está falando? E aí você vai entender um pouco mais sobre esse universo infanto-juvenil, tá bom? Muito obrigado à tia que nos enviou esse desenho, que nos confiou esse material. Ficamos muito felizes de recebê-lo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo Interpretando e Analisando Desenhos de Inscritos. Para aqueles que querem se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre esse universo de análise e interpretação de desenhos, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, ou na bio do Instagram, se você estiver no Instagram, o nosso link para participar da Semana da Análise e Interpretação de Desenhos. Essa é uma semana totalmente gratuita e voltada para você que quer conhecer um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre análise e interpretação de desenhos. Um forte abraço, fique com Deus. Ótimo!